A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos e os que estão compartilhando e já se ingressaram nesse projeto, confrontando os pecados. E vocês fizeram uma boa escolha, irmãos. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas tudo acontece e as coisas funcionam quando nós tomamos atitudes de fazer e de pôr em prática. Porque um projeto ele só se concretiza quando ele sai do papel, senão ele nunca deixa de ser um projeto. E aí, irmãos, é onde está a nossa responsabilidade. E o canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes, no YouTube, ele veio para colocar à disposição de vocês, ensinar, encorajar, aconselhar, ensinar vocês a se livrar dos pecados. Porque no céu não entra pecado. É o que eu mais tenho lembrado vocês disso aí, irmãos. E eu tenho me tocado muito nas madrugadas, o anjo está falando para mim que a frieza espiritual ainda está muito elevada no povo que vão para a igreja, que assiste vídeo, assiste pregação nas redes sociais, mas ainda continua frio espiritualmente. Porque, irmãos, é difícil de falar para vocês, mas infelizmente eu tenho que falar, mesmo que vocês não entendam, mesmo que vocês não creiam, mesmo que vocês não acreditem, e mesmo que vocês ignorem. Eu faço um desafio com vocês e eu não quero que vocês provem nada para mim. Vocês é que vão sentir o resultado, vocês é que vão receber o efeito daquilo que eu vou falar para vocês. Estou comentando todo dia. A partir do momento que você toma a decisão de mudar, de se desprender do mundo, começar a ouvir a voz do Senhor, orar, estudar a palavra e viver uma vida em santificação, a tua vida muda. Você vai ter uma paz espiritual, você vai ter visão espiritual das coisas do mundo, que você vai começar a sentir a dor das pessoas que estão sofrendo as consequências, mas não entendem. Todos nós já falamos de Jesus, todos nós já falamos para muitas pessoas, mas eles ignoram o nome de Jesus. Acham que Jesus é um personagem qualquer, uma figurinha qualquer. Mas eles estão enganados. E é aí, irmãos, que leva a nós, aumenta mais a nossa responsabilidade de pregar a palavra a essas pessoas. Ensinar elas, orientar, falar, irmão, não brinca com isso, não brinca. Orem, estudem a palavra para que ninguém te engane, porque, irmãos, hoje eu estava ali, porque eu gosto muito de ouvir a pregação de Billy Graham, do James Schwartz, do Charles Spurgeon, e eles falam coisas caríssimas que estão acontecendo com as igrejas, porque não é só eu que falo mal desses pastores, eu não falo mal. Eu oriento, eu aviso vocês do povo que existe, como que está os ministérios de hoje.
as mesmas coisas que o Billy Graham estava falando hoje. Tem igrejas aí, irmãos, que estão levando o povo dele para o inferno. Ele está indo, o pastor está indo para o inferno e está levando todo mundo. E é essa a razão, irmão, que tem que focar. É que Deus, ele não quer que ninguém se condene. Ele quer que todo mundo se salve. Por isso ele enviou o Filho dele, Jesus, como forma daquele ali. Porque Deus, ele não pode permitir coisa errada. Mas Jesus, ele está aguentando as consequências, ele está vendo, puxa, eu fiz tudo isso, estou aqui esperando ele se converter, se arrepender dos pecados, se converter aos novos caminhos e viver uma vida de santificação, para ir morar comigo no céu, como está escrito lá em João 14, 1. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, direi outra vez e levarei vós para ficar comigo. Olha o desejo de Jesus. Mas, infelizmente, está sendo ignorado isso, está sendo desprezado. E eu tenho para falar para vocês, irmãos, é lamentável ver a incredulidade dos crentes, principalmente os pastores, presbíteros e diáconos e outros. Falam, pregam, cantam, mas tem medo do diabo. Tem medo. Não suportam a revelação do Apocalipse. Que tipo de pastor, que tipo de que a gente tem que pregar as revelações da palavra para as pessoas, para ensinar, para orientar, para preparar o povo para o dia que está vindo aí, para as coisas que estão vindo aí, os tempos difíceis que estão vindo. Se Jesus deu poder para expulsar demônios ao que nele crê, então aonde está a fé? Quem tem medo do Apocalipse, tem gente, eu já conversei com pessoa crente dentro da igreja, está com a Bíblia na mão. Ah, não, eu não aguento viver com ela, eu não gosto de ler o Apocalipse, é muito forte demais. Mas ali é que está a revelação final da nossa vida, do que vai acontecer e o que nós temos que passar. Se você não estiver preparado para esse dia, você vai perecer. Nós perecemos se nós não estiver preparado. Olha o que está escrito aqui em Paulo falou para os filipenses, no capítulo 3. Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Meus amados irmãos e irmãs, seguidores inscritos, vocês que estão calados, não estão passando esse canal para outras pessoas, indicando, compartilhando com outras pessoas, vocês estão perdendo de receber bênção de Deus. Porque se vocês conhecem a palavra, já ouviram, fazem parte do ministério, você não pode ficar calado. Eu aviso vocês, não foi para isso que Jesus chamou e escolheu vocês. O que é dar frutos? Está escrito em Mateus 3:10. Está escrito em Mateus, vários lugares. Está escrito em João 15. Está escrito em vários lugares da Bíblia, que está em Mateus 6, Mateus 7. Pelos frutos conhecerei as árvores. A árvore que não estiver dando fruto será cortada e lançada no fogo.
Isso quer dizer para pessoas que conhecem a palavra e fica calado, timidez também leva para o inferno. Apocalipse 21:8. Que isso, irmãos, é consequências gravíssimas que vai ser resultado, vai ver o resultado lá na frente. Vamos ver o que Paulo falou para os filipenses lá, irmãos. Quem é Paulo? Quem escolheu Paulo? Quem capacitou Paulo para pregar para os gentios, que somos nós? Se não foi o próprio Jesus? Resta, irmãos meus, que vos regozijei do Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. O que é circuncisão, irmãos? É pessoas que continuam empacadas igual burro, no mesmo lugar, quando inventa de parar, não sai dali. Daí fala assim, daqui não sai e daqui ninguém me tira. Eu não mudo e não vou mudar. Eu sou assim, eu nasci assim, eu me criei assim. E vou morrer assim. Eu sou fulano de tal. Então, irmãos, vão morrer na praia, vão morrer na beira da fonte, morrer de sede. A fonte é Jesus que está ao teu lado, esperando que você se desperte para a tua vida. Mas tudo tem o tempo, tudo tem seu tempo. Vai chegar uma hora que Jesus está dando oportunidade, está te dando ocasião, está tocando teu ouvido, mas você anda tão ocupado com as coisas da carne, as coisas do mundo, que você não tem tempo de falar com Jesus, não tem tempo de ouvir a voz do Espírito Santo, não tem tempo de ouvir a voz dos anjos. E esse, irmão, esse tempo que você não está tendo para a tua vida espiritual é o que vai te faltar depois. Está antecipando a tua desgraça no futuro. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Você viu que é circuncisão? Porque a circuncisão somos nós no pecado. Quando nós aceitamos a palavra do Senhor Jesus. Porque quem circuncida, eu não tenho muito a respeito disso aqui, aqui em 1 Coríntios está falando muito a respeito de circuncisão, vários lugares da Bíblia. Mas, o que está falando aqui, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, você vê, irmãos, que tem que viver em espírito e em verdade, porque a carne perece. A carne é pecaminosa. Se você não abre essa boca para falar, você se condena em silêncio. O teu silêncio te condena. E isso, irmãos, é que você precisa despertar. Falsos profetas, anticristos, maus obreiros, tá cheio por aí no meio de você, no meio de nós. E você só vai se libertar deles, não vai ser enganado por eles a partir do momento que você está vivendo uma vida em espírito e em verdade, e conhecendo a palavra, praticando e vivendo ela. Aí ninguém te engana, porque falsos profetas pregam mentira, engano. Eles não falam a verdade. E se você conhece a verdade, ninguém vai te enganar.
Tire tempo por dia. Um tempo, uma meia hora, 1 hora por dia, para você se dedicar à oração, para estudar a palavra, pedir sabedoria, pedir ao Senhor se entregar a Deus, se arrepender dos seus pecados, se converter e se dedicar a Ele. Porque Jesus só vai ajudar você, cuidar de você, a partir do momento que você, nós confiamos nele e se entregamos a ele e começamos a viver segundo o que ele escreveu, segundo o que ele ensinou. Porque o que eu estou pregando aqui, irmãos, é o mesmo que Jesus. Ontem eu preguei a respeito da mesma coisa que Jesus falou para os discípulos dele, está falando para nós aqui. Entenderam? Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Paulo está falando aqui a situação que ele estava, onde estava, quem ele era, de onde ele veio. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quando ele diz aqui que ele perdeu tudo, ele abandonou tudo quem ele era para seguir a Jesus. Porque você não pode estar, ninguém pode estar no mundo e estar com Cristo. Ou você serve um e despreza o outro, ou você obedece um e se rebela contra o outro. É isso que ele está falando aqui. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Não era nada, era tudo porcaria a vida que ele vivia antes. Para que possa ganhar a Cristo. Então, irmãos, se você não se desprender das coisas do mundo, você não pode chegar a Cristo. Você não pode estar nos dois caminhos. Você é um indivíduo. Nós somos um indivíduo, não podemos ter duas personalidades. Ou você se desprende do mundo e segue Jesus, ou você despede Jesus e continua no mundo. Porque a responsabilidade é sua, minha, nossa. A liberdade, todos nós temos. Mas não usei da liberdade para se condenar. Use da liberdade para progredir, para se salvar. Se você tem liberdade para mandar o demônio embora, o espírito imundo, se desprender dos pecados, você também tem liberdade de aceitar Jesus ou desprezar ele. E seja achado ele nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Aí, irmãos, que vem a situação. A justiça de Deus, ela é a espada de dois gumes.
ela tanto te defende como ela te condena. Se você está vivendo uma vida em santidade, a justiça está a teu favor. Mas se você vai estar fazendo coisa errada, a justiça te condena. Então, o amor, aliás, a graça, as bênçãos e a justiça são três elementos que estão juntos. É a mesma coisa, irmãos. Olha aqui, ó. Você precisa de três elementos para você formar uma peça. Se você tirar uma peça daquela, vai ser incompleta. A mesma coisa, a graça, as bênçãos e a justiça. As bênçãos são o quê? As promessas de Deus para o seu povo. A graça, porque nós somos salvos pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus, que fez de graça. E o que Ele quer é que nós se salve. E a justiça é que te protege, mas te condena. Então, meus amados irmãos, cuida disso. Comecem hoje, agora, porque o tempo está curto demais. Você não sabe se amanhã você vai amanhecer vivo. Ninguém sabe. Você não sabe quantos dias de vida você tem. Você não sabe quantos anos ainda você vai viver. Mas esse tempo que você te resta de vida ainda, aproveita a oportunidade de se salvar. Ser igual desses crentes, não querer, ter medo da revelação do Apocalipse, o cara está morto espiritual. Se você pegar o Apocalipse do capítulo 1 até o último, 22, ele vai mostrar tudo, ele não condena ninguém, ele só está mostrando tudo o que vai acontecer e quem vai ser condenado por aquelas pragas, pelas taças, pelas as promessas de Deus que está ali preparado para esse dia do último tempo. Agora nós estamos no princípio das dores. Olha o que está acontecendo no mundo. Tudo que está escrito já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Olha quantos países, estados estão sendo destruídos pelo temporal, por chuvas, que ninguém nunca viu tanta chuva, só no dia do dilúvio, que aconteceu tanta chuva, ó, Minas. Como que ficou? Barueri, São Paulo, outras 3 cidades em Minas, mais aqui, outra cidade aqui em São Paulo também. O que é isso? Uma questão de minutos, meia hora, uma hora, destrói uma vila inteira. O que é isso? Isso não está escrito. O que é isso da princípio das dores? As pessoas que perdem, você vê lá em Minas, o bairro, quase 50, acho que foi 53 pessoas, falaram 49, outros 53 pessoas que morreram, fora os desaparecidos. Aonde que está isso? Não é dor? Nos princípios das dores? Os familiares que ficaram vivos, a perda que tiveram, tanto material como familiar. Por que acontece em indevidos lugares? Não acontece geral. Porque Deus tem determinado, para cada povo, está determinado um certo castigo, uma certa amostra. Rio Grande do Sul, por que está acontecendo tanta desgraça ali? Porque os evangélicos deixaram levantar uma estátua do Satanás lá na cidade, que eu não sei o nome da cidade lá,
construindo um cemitério para os demônios, lá para o povo de lá. Aonde que está os evangélicos que se dizem crentes, donos de igrejas, presidente de ministério? Aonde que está esse povo de Deus que deixaram isso acontecer? Milhares e milhares de pessoas saíram, o pastor deu banho no povo e voltaram para o lamaçal. Uns mulheres foram para a prostituição, homens, outros foram para o mundo do crime. Aonde que está Jesus para esse povo? Para que Jesus veio? Para salvar o mundo. Os templos não eram para estar cheios de pessoas, as ruas não eram para estar cheias de pessoas ajudando uns aos outros, os presídios, os hospitais. Mas, infelizmente, irmãos, as coisas estão acontecendo cada dia mais. Olha no verso 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-los e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, todos aqueles que estão em Jesus, que se converteram, que foram chamados, estão em Jesus. A gente sofre, irmãos, porque a gente fala de Jesus e a pessoa não está nem aí. Eu tenho uma vizinha aqui, irmãos, que eu falo de Jesus para ela, mas a coitada não tem força para vencer o vício. Fuma, parece uma doida. Ela era bem de vida, de boa família, filha de sargento, de coronel. E quando os pais morreram, ela caiu no mundo. Vive ali a casa dela, não tem dinheiro para arrumar. Falo de Jesus para ela, concorda com tudo, mas não muda. Isso dói na alma da gente, ver uma pessoa sofrendo daquele jeito. Mas eu não posso obrigar ela. Eu tenho que continuar falando de Jesus para ela. Então, meus amados irmãos, abre essa boca, abre seu coração. Abre teu coração e libera amor. Abre tua boca e confessa o Senhor Jesus, enquanto é tempo. É isso, irmãos. Nós temos que ter coragem de mudar. Determinação. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
aqui no 29, de quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Castigo é pesado, irmãos. Entenderam? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários de Jesus. Expectação horrível. Aqueles que saíram da presença do Senhor. Já não tem mais, não resta mais sacrifício para pecado. Entenderam, irmãos? Aí é com vocês, a minha parte eu já fiz. Estou fazendo e vou fazer. Agora cada um faz o que quer, são livres. Mas não esqueça de uma coisa, irmãos. O dia está próximo. E se você morrer antes no pecado, vai ser difícil se salvar. Entenderam, irmãos? Seu tempo é agora. É hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde. E que Deus abençoe a todos.